ao sol é sempre maior do que era antigamente. Tinha uma época que o esporte era tido mais como diversão. Hoje em dia, um pai, quando tem um filho que bota esse garoto para jogar num clube de futebol, aquilo para ele é o seu prêmio de loteria esportiva, porque ele sabe que rapidamente esse garoto vai progredir. Vou te dar um exemplo maior, que é o do Renato Augusto, que a gente tem um convívio muito melhor, embora eu seja muito amigo do Dodô, seja amigo do Cafu, seja amigo de Gabriel, todos esses que eu operei, a gente é muito amigo. Mas o Renato Augusto é porque já tinha feito uma cirurgia anteriormente nele, quando ele ganhava na Gávea, há 2 anos e meio atrás, ganhava R$ 800 por mês. Sei. Então eu fiz uma cirurgia de septo e amígdalas nele, porque ele não tinha resistência física. Ele jogava 30, 40 minutos e parava, porque ele não respirava normal. Hoje quase os atletas são obrigados a submeter esse procedimento para retirada de amígdala e septo nasal. E o Renato Augusto, depois da primeira cirurgia que a gente fez, que ele começou a correr os 90 minutos, ele passou a ser a galinha dos olhos de ouro do Flamengo. O Flamengo sabia que ia ter dinheiro, um retorno financeiro com ele. E aí o salário dele aumentou de R$ 800 para R$ 15.000. A gente vê que isso é um ganho muito grande. Por azar, por obra do destino, Renato Augusto sofreu um trauma de face, que teve uma fratura muito grande, inclusive fraturou um osso do crânio. Foi submetido a um procedimento cirúrgico e ele praticamente já estava vendido para o exterior. Quando acontece isso com um atleta, o desespero, porque a gente tinha uma ideia assim. Quando eu fui trabalhar, eu achava assim, o cara tem um empresário, então ele tem um empresário. Hoje não é assim. O jogador ele é dividido em cotas. Por exemplo, Renato Augusto foi dividido em 100 cotas e cada um compra uma parte. Então o desespero desses investidores é muito grande, porque ele investiu um valor X e se não tiver retorno naquilo, ele perdeu tudo que ele investiu. Ele não sabe o que vai acontecer ou não. E aí o desespero dos caras era muito grande. Mas aí a gente teve muita sorte, tanto eu quanto ele. E o Renato se recuperou muito rápido. Ele foi vendido por Bayer Leverkusen. E hoje o Renato tem um salário que varia entre 450 e 500 mil reais. Você imagina, 2 anos e meio para trás, quem ganhava o que ele ganhava. R$ 800, hoje 450, 500 realmente é um mil. progresso muito grande. Já o Dodô já tinha nome no futebol, essa coisa toda, e também teve o mesmo problema, e você também atuou no procedimento cirúrgico. O Dodô foi uma fratura muito diferente, porque o Dodô fraturou o osso frontal, que é esse osso da testa. Esse osso da testa ele tem duas partes, tem uma chamada parede anterior e outra parede posterior que está em contato com o cérebro. No trauma ele fraturou as duas e entrou ar para o cérebro. Esse é que era o grande medo da gente, dar uma infecção e dar uma meningite. Mas graças a Deus tudo ocorreu bem, ele já voltou a jogar e tal. Agora teve que parar por causa de uma história do doping, que é uma história muito mal contada, porque o Dodô, para quem não conhece, o Dodô é um cara muito de família, nunca se envolveu com nada, é um sujeito de igreja, de frequentar a igreja cotidianamente, entendeu? E ele jamais faria uso de nada. Acontece que houve uma manipulação errada de uma medicação, isso foi provado, e agora quando foi para a Suíça não levaram as provas todas que ele tinha, acharam que bastava a palavra, e lá na FIFA não tem isso, ou é comprovado 100%, ou então não tem perdão. Agora, aqui na matéria da Globo, da Globo.com, ela intitula que, diz o seguinte aqui, só para o Dr. Carlos Veiga, médico do clube, a cirurgia de redução da fratura feita pelo Dr. Augusto César Lima, médico cérvico-facial. Eu queria que você explicasse para o meu ouvinte qual é a função do médico cérvico-facial. Na verdade, o nome não é cérvico-facial, o nome é cirurgião crânio-maxilofacial, porque tem o buco-maxilofacial, que é uma especialidade feita pelos dentistas, e o crânio-maxilofacial é feita por médico. A vida é cheia de desafios e eu nunca me contento com poucas coisas. Antigamente era um otorrino, eu só fazia otorrinolaringologia, fazia ouvido, nariz e garganta, e essa coisa foi evoluindo em mim. Eu acho que cada dia eu procuro novos desafios, e esse foi um grande desafio na minha vida. E quem me ensinou isso, quem me ensinou essa cirurgia crânio-maxilofacial foi um dentista, a quem eu, em todo lugar que eu vou, qualquer lugar do mundo que eu vá, eu sempre faço uma homenagem a ele, que é o Dr. Ítalo Gandelman. Então, crânio-maxilofacial é que trata de todos os traumas da face e adjacência, sem mexer na região cerebral. Porque a região cerebral é sempre, quem trata dela é o neurocirurgião. Um blog na internet questiona o procedimento dos dois jogadores. Eu não sei se tomou conhecimento, eu também não vou dar crédito pro médico, pro buco maxilofacial. Ele questionou o procedimento nos dois jogadores. E parece que o questionamento foi equivocado, porque os dois jogadores estão aí nos cascos, como se diz na linguagem do futebol, e tudo normal. Mas o questionamento aí é uma coisa assim muito, na verdadeira acepção da palavra, imbecil. Porque esse questionamento foi feito em base de fotografia, desenho feito por um jornal.
No dia da cirurgia do Dodô, estava feito o desenho de uma cirurgia feita nele, ele ainda não tinha nem entrado na sala de cirurgia. E o jornal já tinha colocado a fotografia, o desenho. Quer dizer, ele não via tomografia do pré-operatório, não viu do pós-operatório, não viu nada. Tanto que eu nunca respondi a ninguém. Eu vi que você não respondeu. Não, eu até respondi porque eles realmente estavam se ligando em fotografia, em desenho feito por um jornalista. O jornalista ele não é médico, alguém dá ideia para ele do que vai ser feito, o próprio jornalista me liga, como é que você vai fazer? Olha, ele tem uma lesão de frontal e tal, que eu vou colocar placa e parafuso, e ele faz o desenho que ele quer. Isso aí não diz muito respeito. E a coisa da briga é porque quando eu opero o Zé Mané, quando eu opero o Januário, ninguém liga. Mas como são caras famosos, as pessoas acham que podem lucrar com isso. E a minha intenção não é nunca isso. Eu não quero briga, eu não quero nada. Eu quero fazer o meu procedimento e quero ter sucesso como tive nesse. E certamente Deus vai me ajudar em